Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca me viu antes, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Então, se você acha que isso é algo que pode te interessar, por favor, se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Esta semana, vamos falar sobre um caso resolvido em Massachusetts. Quando um jovem adolescente simplesmente desapareceu misteriosamente após participar de um baile da escola numa noite no final dos anos 60, a família dele rapidamente entrou em ação e saiu à sua procura, confusa sobre o motivo de ele não ter voltado para casa. Mas não demoraria muito para que a resposta a essa pergunta fosse revelada, pois já no dia seguinte o corpo dele foi encontrado sem vida. Ele fora brutalmente assassinado, mesmo com seu homicídio sob investigação de 3 forças policiais. E apesar de terem identificado alguns principais suspeitos logo no início do caso, infelizmente, anos e anos se passaram sem nenhuma prisão e sem nenhum desfecho para a família. A polícia tinha quase certeza de que sabia exatamente quem era o responsável por esse crime, mas simplesmente não tinha as provas para comprovar. Isso até mais de 4 décadas depois, quando finalmente uma pessoa começou a falar. Os detetives conseguiram uma confissão de alguém que afirmou ter estado presente quando esse adolescente foi sequestrado e assassinado. Mas será que essa confissão seria suficiente para levar os culpados à justiça? Venha comigo explorar o caso perturbador de John McCabe. Neste caso da semana, voltaremos quase 56 anos ao outono de 1969, em Tewksbury, que é uma cidade localizada no condado de Middlesex, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e este é John Joseph McCabe. Ele era um adolescente que morava em Tewksbury com sua família. John McCabe nasceu em 13 de março de 1954, então ele tinha 15 anos de idade. Quando isso ocorreu, os pais dele eram Bill e Evelyn McCabe, e John era um dos 3 filhos. Ele tinha uma irmã mais velha, Debbie, de 17 anos, e uma irmãzinha, Roberta, de 6 anos. Então John era o filho do meio, e a família McCabe parecia ser uma família de 5 pessoas muito normal, trabalhadora e feliz. Bill McCabe trabalhava como engenheiro, enquanto sua esposa, Evelyn, tinha um emprego em uma biblioteca escolar. Eles pareciam muito contentes e bem estabelecidos. Tewksbury. Antes desse caso acontecer, Tewksbury era conhecida apenas por ser uma cidade muito agradável, amigável e segura. Em Massachusetts, as taxas de criminalidade eram baixas e havia um forte senso de comunidade onde todos se conheciam. Então parecia o lugar perfeito para Bill e Evelyn McCabe criarem sua família. John McCabe era descrito como um jovem rapaz um pouco travesso. As irmãs dele diziam que ele era realmente o brincalhão da família. Ele estava sempre pregando peças, tentando fazer as pessoas rirem. Debbie, na verdade, lembrou de uma vez em que John pregou uma peça nela, enchendo o armário dela de gafanhotos. Então ela literalmente abriu a porta do armário e todos esses gafanhotos começaram a pular para fora. Ele era muito ativo e aventureiro, sempre brincando na floresta, andando de bicicleta e se sujando. Ele admirava muito o pai, Bill, e seu trabalho como engenheiro. Ele adorava aprender sobre engenharia com o pai e passava muito tempo na garagem da família. Ele ficava lá com as ferramentas, tentando consertar ou montar algo. João também amava os animais e era muito, muito gentil e carinhoso com eles. Na verdade, a mãe dele, Eveline, contou que uma vez João literalmente trouxe um ganso para casa, um ganso enorme que ele encontrou machucado. E sim, ele simplesmente entrou em casa com esse ganso um dia e decidiu que ia ajudar a cuidar dele, cuidar para que ele se recuperasse, o que, não vou mentir, me divertiu muito enquanto eu pesquisava esse caso. Só de imaginar esse menino entrando pela porta com um ganso já me fez rir muito. Mas quero dizer, que coisa mais fofa também, né? Mais uma vez, só mostra o quanto o João era carinhoso. O João era, claro, um estudante. Ele frequentava a escola de ensino fundamental Tewksbury. E pelo que eu sei, ele ia bem na escola, tinha amigos, adorava ser sociável. E, na verdade, antes desse caso acontecer, o João estava muito, muito animado com a possibilidade de ir a um baile escolar que estava por vir. Um baile escolar ocorreu no Salão dos Cavaleiros de Colombo, em Tewksbury, na noite de 26 de setembro de 1969. Era uma sexta-feira à noite e o João estava desesperado para ir a esse baile. Ele implorou repetidamente para sua mãe, Eveline, pedindo permissão para ir.
Acho que a Eveline ficou um pouco insegura no começo sobre deixá-lo ir, mas vendo o quanto o filho estava desesperado, ela concordou. Ela disse sim e assistiu enquanto o João se preparava todo animado para o baile naquela sexta-feira à noite. Ele tomou banho, arrumou o cabelo, colocou roupas bonitas e pegou emprestado o pós-barba do pai. Ele nem se barbeava, pois não tinha pelos no rosto. Que gracinha! E então ele saiu de casa, se despediu da família e começou a caminhar até o salão onde seria o baile, porque, obviamente, ele não dirigia, tinha só 15 anos, então teve que ir a pé. Ele chegou ao baile e, pelo que sabemos, se divertiu bastante, e então o baile estava previsto para terminar por volta das 23h naquela noite. Então os pais de João esperavam que ele chegasse em casa por volta da meia-noite, no máximo. No entanto, a meia-noite chegou e não havia sinal de João. A mãe dele, Eveline, estava acordada, olhando pela janela, ouvindo a porta, esperando que ele entrasse a qualquer momento. Mas esse momento nunca chegou, João não voltou, o que era muito estranho. Quero dizer, não era uma longa caminhada até o Salão dos Cavaleiros de Colombo. Não havia motivo para ele não ter voltado até agora, então por que ele não voltou? O que tinha acontecido com João durante o trajeto? Não demorou muito para que o pânico começasse a tomar conta de Eveline. Ela simplesmente parecia ter um pressentimento de que algo não estava certo ali, como uma intuição de mãe. Nas primeiras horas da manhã, ela saiu, entrou no carro e percorreu o caminho que João faria para voltar, apenas procurando por ele. Ela olhava pela rua, gritava o nome dele pela janela do carro, mas não teve sorte. Não havia absolutamente nenhum sinal do filho dela, então ela voltou para casa e, acredito, ligou para a polícia para registrar o desaparecimento do filho. E Evelyn disse que passou a noite inteira rezando, apenas pedindo a Deus que seu menino voltasse para casa são e salvo. Mas, infelizmente, as orações de Evelyn não foram atendidas no dia seguinte ao sumiço de João. A polícia informou à família McCabe que o corpo de um adolescente havia acabado de ser encontrado, e eles acreditavam que era o filho deles, João McCabe, de 15 anos. Cerca de 9h daquela manhã, na manhã de 27 de setembro de 1969, dois meninos caminhavam por um terreno baldio na Maple Street, em Lowell, Massachusetts. Lowell é uma cidade que fica a apenas cerca de 8 quilômetros de Tewksbury, onde os McCabe moram. Esses dois meninos andavam pelo terreno, acho que procurando sapos ou algo parecido. O que eles encontraram naquele dia foi algo ainda mais sinistro. Essas crianças pequenas se depararam com a cena mais assustadora. Elas encontraram o corpo de um adolescente, depois identificado como John McCabe, de 15 anos, desaparecido na noite anterior após o baile da escola. Imagino que ficaram muito assustadas. Os dois garotos sabiam que precisavam de ajuda e conseguiram chamar a atenção de um policial que, se não me engano, passava de carro. Eles avisaram ao policial sobre a descoberta e os serviços de emergência chegaram rapidamente. O corpo de João estava deitado de bruços no chão desse terreno, e era evidente, só de olhar para ele, que ele tinha sido vítima de uma experiência realmente assustadora. Isso era homicídio. Estava claro que João foi assassinado e encontrado amarrado. O assassino ou os assassinos dele usaram corda para amarrá-lo? As mãos dele estavam amarradas atrás e os tornozelos juntos. Horrivelmente, ele também tinha fita adesiva cobrindo os olhos e a boca, então ele não teria como gritar. E ele também tinha uma corda ao redor do pescoço e aparentemente essa corda ao redor do pescoço estava conectada aos tornozelos dele, o que obviamente aludia à causa da morte dele. Mais tarde foi confirmado que a causa da morte foi asfixia por estrangulamento com essa corda. Quero dizer, foi simplesmente horrível de novo, absolutamente aterrorizante imaginar o medo que esse adolescente, essa criança, passou. John McCabe só estava tentando voltar para casa naquela noite. Voltar para casa para sua família amorosa depois do baile da escola, quando ele foi claramente sequestrado e assassinado de uma forma tão cruel e seu corpo simplesmente deixado nesse terreno. E para quê? Qual poderia ter sido o motivo para um crime tão vil contra um jovem inocente e carinhoso de 15 anos? Bem, isso claramente cabia à polícia decidir. Após a descoberta do corpo de John, sua família foi informada da notícia devastadora de que ele havia sido encontrado morto, assassinado. E o pai dele, Bill, na verdade teve que ser a pessoa a identificar positivamente o corpo do filho. Iniciou-se rapidamente uma investigação de homicídio envolvendo 3 departamentos de polícia. Na verdade, não envolveu apenas a polícia de Lowell, mas também a polícia de Tewksbury e a polícia estadual de Massachusetts.
Como disse, todos estavam envolvidos. Eles chegaram ao terreno baldio em Lau, onde o corpo de John foi encontrado, e começaram a coletar possíveis evidências do local. Isso obviamente incluía a corda, a fita, as roupas de John e os sapatos que ele estava usando. Agora, infelizmente, isso foi em 1969, antes da tecnologia de DNA existir. Eles procuraram possíveis impressões digitais do autor nas evidências coletadas, mas aparentemente nenhuma impressão digital utilizável foi encontrada. Então, em termos de evidências forenses, no caso, a polícia não tinha nenhuma. E então, em busca de pistas, a polícia fez um apelo ao público por informações. Como você pode imaginar, um crime como esse se espalhou rapidamente por Tewksbury e Lowell. Porque, quero dizer, como eu disse antes, essa era considerada uma área muito segura e tranquila para se viver. Crimes assim nunca tinham ocorrido aqui, eram inéditos. Então, quando João foi assassinado, a notícia do caso dele se espalhou rapidamente, resultando em algumas dicas importantes chegando à equipe de investigação. Uma das dicas que eles receberam veio de um homem que disse que, na noite do desaparecimento e assassinato de João, ele se lembrou de ter visto um Chevrolet Parlor 1965 cor Bordeaux estacionado bem ao lado da cena do crime, bem ao lado do terreno baldio em Lowell, onde o corpo de João foi encontrado no dia seguinte. Então, pensando que esse carro poderia pertencer ao assassino, eles decidiram contar à polícia sobre esse avistamento. E eles também receberam algumas dicas de outras pessoas da região que, na verdade, levariam a polícia a identificar alguns possíveis suspeitos no caso. Receberam informações de que, na noite em questão, John McCabe não foi andando ao baile da escola, ao contrário do que polícia e família pensavam. Bem, eu acho que ele andou uma parte do caminho, mas enquanto caminhava, ele estava pedindo carona, fazendo sinal com o polegar e acabou conseguindo uma carona. Informantes disseram que 2 adolescentes da região, colegas de escola de John, deram carona a ele. Michael Ferreira e Nancy Williams, ambos com 16 anos e que na época estavam namorando, eram um casal. Aparentemente eles viram John caminhando para o baile. Eles obviamente o conheciam da escola, então pararam ao lado dele e ofereceram uma carona, e ele aceitou, e foi assim que ele chegou ao baile. Então, com essa informação, a polícia decidiu ir falar com Mike Ferreira e Nancy Williams, e eles admitiram que sim, de fato. Eles tinham dado uma carona para ele, e alegaram que a última vez que viram John McCabe foi quando o deixaram no baile. Mike disse que conhecia John, mas apenas superficialmente da escola, não eram amigos. E ele afirmou que não fazia ideia do que aconteceu com John depois que ele saiu daquele baile, e que não fazia ideia de quem o matou. No entanto, a polícia rapidamente ficou muito cética. Vamos falar sobre Mike Ferreira e a história dele? Quando perguntaram o que ele fez naquela noite, perguntaram sobre seus movimentos. Depois que ele e Nancy deixaram John no baile, ele afirmou que deixou sua namorada Nancy e foi sair com outro amigo dele, chamado Walter Shelley, que era alguns anos mais velho que Mike. Acredito que ele tinha uns 18 anos, ele contou que ele e Walter foram de carro do Walter até Lowell, Massachusetts, naquela noite para comprar cervejas. Eles só dirigiam e bebiam cerveja. Mas o motivo pelo qual a polícia ficou muito desconfiada disso foi porque eles descobriram que Walter Shelley, por acaso, dirigia um Chevrolet 1965 cor Bordeaux em Parlor, o mesmo carro que uma testemunha anterior havia descrito ter visto estacionado perto da cena do crime na noite do assassinato de John. Foi apenas uma coincidência ou esses 2 garotos, Walter Shelley e Mike Ferreira, estavam envolvidos no assassinato de John McKay? Sabemos que Mike conhecia John da escola, sabemos que ele deu uma carona para ele até o baile naquela noite, e agora sabemos que Walter Shelley dirigia um carro idêntico ao que a polícia acredita que o assassino possa ter dirigido. Então, ao receber essas informações, a polícia agora tinha 2 suspeitos viáveis no caso, então trouxe os 2 adolescentes para interrogatório. Assim como Mike Ferreira, Walter Shelley também negou ter qualquer envolvimento no assassinato de John McKay. No entanto, ambos passaram, acredito eu, por vários testes de polígrafo e ambos falharam. Os examinadores concluíram que os resultados dos polígrafos mostravam que Mike e Walter estavam, entre aspas, mentindo em todas as áreas vitais. No entanto, reprovar no polígrafo não é prova concreta de nada.
Então, eles fizeram uma busca no carro de Walter Shelley, seu Chevy Bordeaux, em Parlor, para ver se conseguiam encontrar algo que o ligasse ao crime. Porém, nada foi encontrado lá dentro. Então, apesar das suspeitas da polícia de que Walter Shelley e Mike Ferreira poderiam ser os responsáveis pelo assassinato de John McCabe, eles simplesmente não tinham nenhuma prova concreta para realmente provar isso. Eles foram identificados como pessoas de interesse no início da investigação, mas o caso era baseado em evidências circunstanciais. Isso significa que a polícia não conseguiria obter um mandado de prisão apenas no ano seguinte ao assassinato de John. Aparentemente, os dois rapazes, ou melhor, os dois homens, na verdade, eles já eram adultos. Nesse momento, ambos haviam ingressado nas Forças Armadas. Então, eles meio que se mudaram do estado por um período de tempo. E, infelizmente, o caso de John McCabe meio que começou a esfriar depois disso. A polícia investigou outros adolescentes e homens. Eles investigaram agressores sexuais e pedófilos caso o assassinato de John tivesse motivação sexual. Mas eles nunca conseguiram ligar definitivamente ninguém ao crime, para a grande decepção e tristeza da família McCabe. Claro, as irmãs de John e seus pais, Bill e Evelyn, ficaram simplesmente arrasados com isso. Parecia que ninguém iria ser punido por tirar a vida de John, mas eles nunca esqueceram John. Evelyn, sua mãe, contou que anos após o assassinato ainda reservavam um lugar para ele na mesa e rezavam por justiça. Seu pai, Bill, começou a escrever um livro sobre a vida e morte do filho. Acho que foi uma forma dele canalizar a dor e colocar isso pra fora, e eles nunca desistiram. Após a morte do filho, os McCabe, especialmente Bill, mantiveram contato frequente com a polícia. Ele ligava sempre pedindo atualizações e perguntando sobre avanços. Se alguém tivesse sido preso, ele não deixaria que o caso do filho nem o da irmãzinha Roberta fossem esquecidos. Ela até escreveu cartas para programas de televisão, acho. Na tentativa de envolver a mídia e divulgar o caso do irmão, ela escreveu cartas para a polícia. Mais uma vez, ninguém estava desistindo. Os McCabes fariam de tudo para obter respostas, independentemente do tempo necessário. E realmente levou muito tempo para que houvesse qualquer tipo de avanço no caso. Na verdade, começaram a se passar décadas sem nenhuma notícia. Mas então chegou o ano 2000, ou seja, 31 longos anos após o crime, quando finalmente houve alguma coisa, houve um avanço. Foi em novembro do ano 2000 que o pai de John, Bill McCabe, foi contatado por um antigo colega de escola do filho chamado Jack Ward. Claro, após 31 anos, Jack já era um homem adulto e ele meio que sempre manteve contato com o pai de John ao longo dos anos. Bill realmente pedia para Jack, sabe, por favor, fique atento. Se souber de algo sobre o assassinato de John, me avise. E Jack sempre prometia ao Bill que faria isso, mas nunca ouviu nada. Até 2000, quando ele foi a um churrasco que um amigo dele estava organizando. Esse amigo convidou vários conhecidos para o churrasco. Um deles era ninguém menos que Michael Ferreira, um dos antigos suspeitos no caso de John, que, nessa época, em 2000, já teria cerca de 47 anos. Jack disse que todos no churrasco só estavam sentados, comendo e bebendo. E em um momento, Jack afirmou que Mike Ferreira se virou para ele. E ele disse, do nada, abre aspas, eu sei quem matou John McCabe agora. Jack não respondeu ao Mike imediatamente. Imagino que ele tenha ficado um pouco atordoado. Ele provavelmente não sabia o que dizer, então Mike repetiu. Ele disse, eu sei quem matou John. Quando Jack perguntou quem, ele respondeu. Mike respondeu que foi Walter Shelley, o outro adolescente que também tinha sido considerado suspeito em 1969, e o mesmo com quem Mike afirmou estar na noite em que John McCabe morreu. Jack então perguntou a Mike, por quê? Por que Walter queria John morto? Mike disse que era por causa de Marla Shiner. Em 1969, quando ocorreu o caso, Walter Shelley namorava uma jovem chamada Marla Shiner. E eu digo jovem, porque Marla era literalmente uma criança. Ela tinha cerca de 13 anos e, lembre-se, Walter Shelley cerca de 18 nessa época. Aparentemente, havia rumores de que Marla, na verdade, tinha uma quedinha por John McCabe, e que John também tinha uma quedinha por ela. Ele era mais próximo da idade dela, tinha 15 anos e acho que estudavam juntos.
e fontes afirmam que eles conversaram no baile da escola na noite em que John foi assassinado. E o que se sabia sobre Walter Shelley era que ele era conhecido por ser uma pessoa muito possessiva e ciumenta. Nos anos após a morte de John, ele e Marla acabaram se casando, porém esse casamento não durou. Porque Marla disse que Walter era muito abusivo, ele era fisicamente agressivo, ele era controlador e, de novo, muito ciumento. Mike Ferreira disse no churrasco que esse era o motivo de Walter para matar John. Ele estava com ciúmes porque Marla tinha uma quedinha por ele. Ele ficou com raiva e queria se vingar de John, eu acho. E então, ao saber disso por Mike Ferreira, Jack Ward fez como prometeu e passou essa informação para o pai de John, Bill Mackay, e Bill imediatamente entrou em contato com a polícia sobre essa suposta confissão de Mike Ferreira no churrasco. Agora, não parece que a polícia tenha levado esse relato muito a sério, pelo menos a princípio. Eles realmente não fizeram nada a respeito inicialmente, mas depois de muita insistência de Bill McCabe, ele continuou a checar regularmente e pedir atualizações. Finalmente, em 2003, eles tomaram uma atitude. E eles foram falar com Michael Ferreira, agora com 50 anos, sobre essa declaração que ele fez no churrasco a respeito de Walter Shelley ter assassinado John. Nesse momento, Ferreira estava morando no estado de New Hampshire, então ele tinha se mudado para cerca de 1 hora de distância de Massachusetts. E ele estava, na verdade, casado com Nancy Williams, a mesma garota com quem ele namorava em 1969, eles já tinham se casado nessa época. A polícia falou com Mike. Eles perguntaram a ele sobre essa confissão que ele tinha feito para Jack Ward no churrasco alguns anos antes e ele negou completamente. Ele disse que era Jack quem estava espalhando, dizendo que Walter Shelley era o assassino, Ele disse que Jack estava bêbado e que ele, Mike, também havia bebido, então falou isso para Jack. Ele provavelmente fez isso só para calar a boca dele. Não foi ele quem mencionou Walter Shelley primeiro, e sim o Jack. E ele também afirmou que nunca disse nada sobre o motivo do Walter. Supostamente relacionado a Marla Shiner, o ciúme dele em relação a Marla, essa teoria foi o Jack quem inventou. A polícia não acreditou no Mike Ferreira. Eles ainda acreditam fortemente que ele sabia muito mais sobre esse crime do que sempre deixou transparecer que ele estava envolvido com Walter Shelley. Mas, novamente, as evidências não sustentavam isso, então a polícia chegou a um beco sem saída e o caso continuou sem solução. 4 anos depois, em 2007, Jerry Leone, novo promotor do condado de Middlesex, iniciou a investigação do homicídio de John. Ele mergulhou nos arquivos do caso para ver se talvez pudesse ajudar a avançar essa investigação de caso arquivado, e Jerry realmente encontrou algo nos arquivos que achou que valia a pena investigar mais a fundo. Ele revisou os depoimentos que os investigadores anteriores haviam tomado de Michael Ferreira em 2003. Ela percebeu que, ao relatar seus movimentos na noite da morte de John, Michael Ferreira mencionou algo interessante. Novamente, ela mencionou um novo nome, alguém que nunca tinha mencionado antes. Como sabemos, Mike Ferreira sempre disse que ele e Nancy Williams deixaram John McCabe no baile da escola. Depois disso, ele deixou Nancy e saiu com Walter Shelley no carro dele até Lowell para comprar cerveja. Eles não tiveram relação com a morte do John e ele nem viu o John após levá-lo ao baile naquela noite. Anos depois, em 2003, Mike pareceu acrescentar algo à história. Ele mencionou em seu depoimento em 2003 que, na verdade, um terceiro rapaz estava com ele e o Walter naquela noite. Edward Allen Brown era grande amigo do Ferreira e do Shelley em 1969. Na época, ele tinha 17 anos, agora está com pouco mais de 50. Edward Allen Brown nunca foi entrevistado na época do crime, pois seu nome não havia sido mencionado antes. E então, como você pode imaginar, quando Jerry Leone se deparou com o nome dele na nova declaração de Mike Ferreira, ele ficou muito interessado em conversar e ouvir o relato dele sobre aquela noite. Então eles localizaram Brown, o trouxeram para uma entrevista, e essa entrevista imediatamente levantou sinais de alerta, para ser sincera. Porque quando começaram a fazer perguntas para Brown sobre o crime e sobre John McCabe, ele na verdade negou até mesmo ter ouvido falar do assassinato de John.
Ele disse que não fazia ideia de quem era John McCabe e que nunca tinha nem ouvido falar do homicídio dele, o que a polícia sabia que era uma mentira descarada. Como Edward Allen Brown morava em Tewksbury quando John foi morto, ele vivia perto da família McCabe. Como mencionei antes, a notícia do assassinato de John se espalhou rapidamente após encontrarem seu corpo. Todo mundo na comunidade sabia sobre esse crime. Era impossível não saber, porque era só disso que as pessoas falavam. Isso chocou tanto a comunidade que todos perceberam que era uma grande besteira. Não tinha como ele não saber nada sobre o assassinato de John. E, na verdade, a própria esposa dele, Eduardo Allen, a própria esposa de Brown, confirmou que ele mentiu depois que a polícia pegou esse depoimento do Brown. A esposa dele, na verdade, entrou em contato com os detetives pessoalmente e disse a eles que o marido dela realmente conhecia John McCabe e que há mais de 2 décadas ele realmente confessou para ela que tinha se envolvido no assassinato de um menino. Parece que ela nunca contou para ninguém sobre essa confissão na época. Talvez ela simplesmente não tenha levado isso a sério no começo, vai saber, mas sim, ela contou para a polícia que o marido dela estava mentindo. No entanto, mais uma vez, eu pareço um disco riscado nesse ponto. Mas, de novo, isso não era uma prova concreta. A esposa dele dizer que ele mentia era muito comprometedor, mas não era prova concreta. Então, a polícia continuava impotente para fazer qualquer coisa novamente. Anos se passaram sem que nada realmente acontecesse no caso. Mas foi em 2011 que uma nova vida foi injetada na investigação, quando o caso foi entregue à nova detetive Linda Coughlin. Já se passaram 42 anos desde o assassinato de John, mas Linda continuava determinada a resolver o crime. Por fim, garantir respostas à família McCabe e justiça para John e sua mãe. Evelyn disse que só quando a detetive Coughlin se envolveu no caso do filho dela é que realmente começou a andar, porque novamente ela veio determinada a resolver o caso. E a detetive Coughlin acreditava que sua melhor chance de fazer isso era através de Eduardo Allen Brown. A esposa dele já tinha dito que ele estava mentindo, então havia a possibilidade de que ele admitisse isso, que ele cedesse e confessasse. Então, em 2011, a detetive Coughlin foi falar com Brown e entrevistá-lo pessoalmente. Ele mais uma vez manteve sua história original de que não conhecia John McCabe, que não sabia nada sobre a morte dele. Então, a detetive Coughlin pediu para Brown fazer um teste de polígrafo, um detector de mentiras, que ele falhou miseravelmente. A detetive Coughlin afirmou que ele falhou completamente no teste de polígrafo. Então, ela basicamente disse para Brown algo como: "Olha, isso não está nada bom para você. Você não está sendo sincero. Falhou no detector de mentiras e sua esposa confirmou que está mentindo. Claramente, você sabe muito mais sobre o que aconteceu com João do que estava deixando transparecer. Então, ou você pode continuar mentindo e potencialmente enfrentar acusações de assassinato muito, muito graves, ou pode finalmente ser honesta conosco." E com isso, Eduardo Allen Brown cedeu. Ele finalmente confessou que sim, conhecia João McCabe e contou para Linda Coughlin que sabia o que tinha acontecido com João. Na noite de 26 para 27 de setembro de 1969, ele sabia como João tinha morrido porque estava presente quando aconteceu. Ele estava lá quando João McCabe foi morto. Eduardo Allen Brown relata o seguinte sobre aquela noite. Então, ele afirmou que na noite de 26 de setembro, Walter Shelley e Miguel Ferreira o buscaram em casa por volta das 22h30 e eles disseram a Brown que precisavam da ajuda dele com uma coisa. Eles começaram a sair dirigindo no Chevy marrom de Walter em Parla e informaram a Brown que iam procurar o John McCabe, de 15 anos, e basicamente dar uma lição nele por conversar, flertar, ou seja lá o que for, com a namorada do Walter, Marla Shiner. Eles dirigiam pelas ruas procurando o John e acabaram o encontrando, acho, depois que ele saiu do baile e foi caminhando para casa. Naquela noite, eles avistaram o John na beira da estrada, pararam o carro, saíram e arrastaram o John para dentro do veículo do Walter e foram embora. Eles o sequestraram. Walter Shelley estava dirigindo, Michael Ferreira estava no banco da frente ao lado dele e Brown e John estavam no banco de trás. Brown disse que estava segurando John, ele o estava imobilizando enquanto Michael Ferreira se virava e o agredia. E John, obviamente apavorado, estava chorando.
Ele tentava proteger o rosto de Michael, que o esbofeteava, e pedia aos meninos para deixá-lo ir, mas eles não deixaram. Eles levaram John ao terreno baldio em Lowell, Massachusetts, e o forçaram a sair do carro. E Brown disse que foi lá que ele e Walter seguraram John, enquanto Michael amarrava os pulsos dele juntos, amarrava os tornozelos, e então Brown assistiu enquanto os dois meninos começaram a agredir John. Colaram fita nos olhos e boca dele, enrolaram corda no pescoço e prenderam nos tornozelos. Brown afirmou que John lutava para se soltar, se contorcendo e debatendo no chão, até que eles falaram com ele. Algo como, isso vai te ensinar a deixar a Marla em paz, a não mexer mais com a Marla. E então as três pularam de volta no carro e foram embora. Elas simplesmente deixaram o John naquele terreno sozinho depois que voltaram para o carro. Brown contou que as três dirigiram por cerca de 1h30 ou 2, bebendo cerveja, provavelmente rindo e fazendo piadas sobre o que haviam feito. Depois, Brown sugeriu que fossem ver como John estava no terreno. Elas deveriam verificar se ele conseguiu se levantar e se soltar, porque elas o tinham deixado amarrado na estrada. No entanto, quando elas voltaram ao terreno, a Brown disse que a Shelley e a Ferreira foram checar o John e ele estava morto, não estava respirando, ele tinha morrido por causa da corda amarrada ao redor do pescoço. A Brown afirmou que elas nunca tiveram a intenção de matá-lo, que o Walter e o Mike só queriam dar um susto nele. Acho que de novo para dar uma lição nele. Mas a fita na boca dele e a corda que amarraram no pescoço fizeram com que ele morresse asfixiado. Então todos saíram rapidamente e os três meninos concordaram entre si. Eles fizeram um pacto de que nunca contariam a ninguém sobre o que aconteceu naquela noite e Eduardo Allen Brown nunca contou a ninguém, exceto para sua esposa. Ele nunca contou a ninguém sobre o que ele, Walter Shelley e Miguel Ferreira fizeram naquela noite de setembro de 1969, mas agora ele finalmente havia feito essa confissão para a detetive Linda Coughlin. Esse foi o avanço que a polícia precisava desesperadamente para finalmente agir e prender os assassinos de João? Em abril de 2011, quase 42 anos após o crime, todos os três homens foram presos em relação ao assassinato de João McCabe. Eduardo Allen Brown foi preso e acusado de homicídio culposo, e Miguel Ferreira e Walter Shelley foram presos e acusados de assassinato em primeiro grau. Agora, Eduardo Allen Brown fez um acordo com os promotores e assim não seria punido por sua participação nesse crime. Ele não enfrentaria prisão, desde que concordasse em testemunhar contra tanto Ferreira quanto Shelley, caso os casos deles fossem a julgamento. Ele aceitou o acordo. Ambos foram julgados separadamente, com Miguel Ferreira sendo julgado primeiro. O julgamento dele começou em janeiro de 2013 e ele foi acusado como menor. Ele tinha cerca de 50 anos na época, mas tecnicamente era uma criança, pois cometeu o crime aos 16. A promotoria apresentou seu caso ao júri e chamou várias testemunhas para depor, incluindo a detetive Coughlin, o pai de John, Bill McCabe, de partir o coração. Ao ser questionado no tribunal sobre a idade do filho ao morrer, Bill respondeu: 15 anos, 6 meses e 2 semanas. Eles chamaram Jack Ward como testemunha. Ele testemunhou sobre os comentários que Michael Ferreira fez no churrasco no ano 2000. Mike aparentemente confessou para várias pessoas ao longo dos anos, pois também tinham Elaine Sutton, velha amiga de Michael Ferreira, para testemunhar. Durante o julgamento, ela contou ao tribunal sobre uma ocasião em que estava em um carro com Mike e ele começou a conversar com ela, sobre o fato de que ele estava sendo considerado um suspeito no assassinato de John McCabe. E quando Elaine perguntou, mas por quê? Por que eles olhariam para você como suspeito? Mike respondeu que era porque ele não tinha um álibi muito sólido para a noite em questão. Ao ouvir Elaine dizer, bem, eu me pergunto quem realmente o matou, Mike respondeu, fui eu. E logo depois ele disse, eu estava só brincando, só estava zoando. Uma coisa muito, muito estranha para se brincar, mas enfim. Mas é claro que a principal testemunha, a testemunha estrela da acusação, foi Eduardo Allen Brown. Ele foi o ponto central da acusação contra Michael Ferreira. Muito do argumento deles dependia do depoimento dele, para ser sincera. Porém, o depoimento de Eduardo Allen Brown realmente não saiu como o planejado para a acusação. Ele contou ao júri a versão dele sobre aquela noite fatídica, a mesma versão que já discutimos.
No entanto, quando Eduardo Allen Brown foi interrogado pela equipe de defesa ao longo de 2 dias, ele simplesmente desmoronou. Ele parecia começar a mudar um pouco a história, foi muito inconsistente no que dizia, e a defesa basicamente alegou que ele recebeu informações sobre o assassinato de João da polícia e da promotoria. Ele recebeu a história que contou sobre aquela noite em vez de ela vir da própria memória. E Eduardo Allen Brown, claramente sob pressão no banco das testemunhas, acabou meio que concordando com o advogado de defesa. A defesa alegou que a detetive Linda Coughlin basicamente coagiu Eduardo Allen Brown a fazer uma confissão falsa após ele ter falhado no teste do polígrafo. Convencendo ele de que ele devia ter estado lá naquela noite, que ele devia ter estado presente quando John morreu, porque do contrário ele não teria falhado no detector de mentiras. Brown apenas concordou com ela e disse que estava lá, claro. A detetive Coughlin negou fortemente, afirmando que Brown não foi coagido a confessar falsamente. Mas sim, isso não ajudou em nada. De novo. Durante o seu contra-interrogatório, Brown desmoronou e basicamente admitiu que tinha mentido sob juramento porque sua história era inconsistente. A defesa conseguiu encontrar falhas nisso e por isso alegaram que ele não era confiável, porque o próprio Brown admitiu que mudava sua história quando estava com medo ou nervoso. Ele era a principal testemunha do caso da promotoria, e mesmo assim era completamente não confiável porque continuava mudando seu depoimento. A ex-esposa de Walter Shelley, Marla Shiner, também foi chamada para testemunhar durante o julgamento. Como sabemos, ela tinha apenas 13 anos na época do assassinato de John, em 1969, e embora ela já tivesse dito à polícia em uma declaração que ela e Walter Shelley estavam namorando na época em que John McCabe foi morto, quando chegou o julgamento, quando ela testemunhou durante o julgamento, ela afirmou que não era esse o caso, que eles só começaram a namorar depois da morte de John. Parecia que durante o julgamento ela estava tentando se distanciar do crime o máximo possível. Ela relutava em admitir que o assassinato de John podia estar ligado a ela e ao ciúme de Walter Shelley. Então, ao negar que eles eram um casal em setembro de 1969, isso fez com que o caso da promotoria desmoronasse ainda mais. O argumento deles era claro: Walter Shelley e Michael Ferreira cometeram esse crime. Porque o Walter queria se vingar de John por flertar e conversar com sua namorada. E agora, o depoimento de Marla tinha colocado em xeque esse motivo. Isso junto com o fato de que a história de Edward Allen Brown foi desmontada pela defesa, e a ausência de evidências físicas realmente significava isso. No final do julgamento de Michael Ferreira, o caso da promotoria simplesmente não era mais nada forte. E para absoluta decepção da família McCabe, quando o júri foi enviado para deliberar, eles retornaram com um veredito de inocente. Eles simplesmente não acreditaram que a promotoria havia provado, além de qualquer dúvida razoável, que Michael Ferreira teve envolvimento no assassinato de John McCabe. E assim ele foi absolvido, o que mais uma vez foi absolutamente devastador para a família de John. Eles esperaram mais de 4 décadas por justiça para o filho, finalmente achando que iriam consegui-la. Agora Michael Ferreira foi considerado inocente. Bill, pai de John, estava muito ansioso e com medo ao sentar no tribunal durante a leitura do veredicto. Então ele estava em outra sala esperando para saber o que o júri havia decidido, e quando foi informado de que eles haviam absolvido Ferreira, ele simplesmente desabou. A filha dele, Roberta, disse que ele simplesmente não conseguia parar de chorar. Isso o destruiu completamente por anos e anos e anos. Ele tinha trabalhado tanto, feito tudo o que podia para continuar insistindo e insistindo, pressionando a polícia para não desistir do caso do filho dele. Tudo foi em vão. Bill McCabe não aguentou nem suportou a dor do veredito. E apenas 4 dias após o fim do julgamento, ele faleceu aos 85 anos após sofrer um ataque cardíaco. E sua esposa, Evelyn, acredita fortemente, sem nenhuma dúvida, que o estresse matou seu marido. O estresse do veredito causou seu ataque cardíaco, pois ele não suportava mais tanta devastação. Era agonizante para ele, mas a luta por justiça continuava. Embora Michael Ferreira tivesse sido absolvido, a polícia ainda queria seguir em frente e processar Walter Shelley por esse crime. Eles não condenaram um suspeito de assassinato, mas talvez consigam condenar o outro. Isso seria ao menos metade da justiça para John e a família McCabe. Quero dizer, se alguma coisa, talvez o fato de terem falhado da primeira vez possa ajudar a acusação.
ajudar a evidenciar erros do primeiro julgamento e indicar onde melhorar argumentos. Walter Shelley foi a julgamento cerca de 7 meses depois de Mike Ferreira, em setembro de 2013. Apesar de ter desmoronado no banco das testemunhas no primeiro julgamento, Edward Allen Brown ainda foi a principal testemunha no segundo. Felizmente, ele estava muito mais confiante, muito mais seguro e firme em seu comportamento e em suas respostas. Sua história era mais consistente e convincente. Para ser sincera, a defesa de Walter basicamente disse a mesma coisa durante o julgamento dele que a defesa de Michael argumentou, que Brown não era confiável, que ele era pouco confiável. Mas a promotoria respondeu basicamente dizendo que Edward Allen Brown não tinha nada a ganhar mentindo. O que ele ganharia mentindo sobre isso, sabe? Ao dar esse depoimento? Ele também estava se implicando, ele estava confessando que ele também estava envolvido na morte desse adolescente. Por que ele faria isso se não fosse verdade? O julgamento de Walter Shelley durou cerca de uma semana, eu acredito, e quando o júri voltou com o veredito, eles anunciaram que consideraram Walter Shelley, de 61 anos, culpado. Ele foi condenado em 1969 pelo assassinato em primeiro grau de John McCabe, de 15 anos. Ele foi condenado com as mesmas provas e depoimentos usados no julgamento de Michael Ferreira. Desta vez, o segundo júri acreditou no relato de Edward Allen Brown. Acreditaram que Walter Shelley era o responsável pelo crime agora. Inicialmente, Walter Shelley foi condenado à prisão perpétua, porém, isso foi alterado depois porque sua condenação foi posteriormente modificada. Como sabemos, ele foi inicialmente condenado por homicídio em primeiro grau, porém o juiz acabou decidindo reduzir isso para homicídio em segundo grau. Acredito que não havia provas suficientes para mostrar que o crime foi necessariamente premeditado. Sabemos disso. Eduardo Allen Brown disse que não queriam matar João naquela noite, só assustá-lo. Então, foi mudado para homicídio em segundo grau e a sentença dele foi reduzida para prisão perpétua com um mínimo de 15 anos, o que significa que ele poderá solicitar liberdade condicional por volta de 2028, tempo. E é assim que Walter Shelley continua preso até hoje, enquanto Michael Ferreira e Edward Allen Brown continuam em liberdade. A mãe de John, Evelyn McCabe, também já faleceu. Ela faleceu em 2016, alguns anos após os julgamentos. Antes de morrer, ela moveu um processo por homicídio culposo contra os 3 homens que responsabilizava pela morte do filho, Shelley, Ferreira e Brown. Quando Evelyn faleceu em 2016, suas filhas Roberta e Debbie decidiram continuar o processo por ela. Embora eu não tenha certeza absoluta sobre o resultado desse processo, se ele foi arquivado ou se elas ainda estão levando isso adiante até hoje. Eu não sei. Não consegui encontrar nenhuma informação recente sobre isso na internet. Não tenho certeza do que aconteceu com esse processo, mas isso nos leva ao fim desse caso. Isso conclui o trágico caso de John McCabe, um crime realmente perturbador e um verdadeiro turbilhão de emoções. Nunca senti que cobri um crime como esse antes, um em que havia 2, tecnicamente 3 supostos assassinos. Mesmo assim, só um foi condenado, embora as mesmas provas tenham sido usadas nos 2 julgamentos. Estou muito ansiosa para ler os comentários e opiniões de todos sobre esse caso. Me contem o que vocês acham aí embaixo e, claro, me avisem sobre outros casos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Muito obrigada por assistirem, por favor deixem um like no vídeo e se inscrevam no canal caso ainda não tenham feito isso. Até a próxima semana para mais um mistério com Molly Westbrook. Tchau!